Sou professor junto com a Grace e o Bruno lá no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da UF. E assim, muito brevemente, em nome do Laboratório de Estudos Clássicos, que está organizando essa série de web encontros e que tem deixado a gente muito feliz e animado, quero agradecer a todos vocês que vieram aqui esse lugar virtual, né? Então, todo mundo nas suas casas, vieram aqui participar desse encontro e ouvir o que o Bruno tem para falar, e vou confessar que estou curiosíssimo, Bruno. Quero saber dessas histórias aí, desses babados de padres no deserto. Então, sem mais delongas, por favor, com você, Bruno, a palavra. Vou zerar meu microfone aqui. Ótimo. Então, bom dia, né, a todos, né, os meus alunos, colegas, né, muita gente já são 25. Então, esse é um tema que eu comecei a trabalhar, não é o tema que eu trabalhei a minha formação acadêmica toda, né? Eu fiz uma apresentação, que a gente vai ver agora, mas eu comecei a trabalhar tem cerca de 2 anos, 3 anos, 2 anos e meio. Eu estava começando a... E eu comecei... deu uma travada aqui. Eu comecei com a tradução da Vida de Antão. Eu vou falar mais sobre ela daqui a pouco, mas eu comecei com a Vida de Antão, que é um dos grandes clássicos da literatura cristã antiga, assim. E aí, foi minha primeira aventura nesse ambiente, e não era, de origem, o meu interesse maior de continuar a estudar os Padres do Deserto. Mas a Vida de Antão, ela é uma obra-prima da literatura da patrística, né, que é como a gente chama esse período do cristianismo da antiguidade, e ela tem influências em várias outras, não estou conseguindo exibir aqui. E ela tem influência em vários outros gêneros, né? Ela é um texto importante para a geografia, né? Vida de Santo, que é no final da antiguidade, na Idade Média, é um gênero literário importante. Ela talvez não a primeira, mas uma das primeiras geografias. Ela é muito importante para a história desse movimento monástico. Então você tem ela é muito importante de várias maneiras diferentes. Porém, mas aí eu não tinha interesse nisso. Eu traduzi um pouco, só com uma intenção de não entrar no assunto profundamente. Só que aconteceu que ano passado, eu acho, eu fiz na filosofia, eu participei de uma disciplina com o professor Marcos da filosofia, né, e o Rafael, que está aqui assistindo, ele estava fazendo, não sei se já terminou, ele estava fazendo pós-doutorado lá, e ele também apresentou essa filosofia, essa disciplina da filosofia. E o tema era principalmente um volume de texto chamado Apotegmas dos Padres do Deserto. Eu vou explicar tudo isso direitinho depois. E nesses apótegmas, e aí é um texto bem grande, né? A gente está falando de 3 volumes, tipo da Belle Lettre, desse tamanho assim, cada um. E é um texto muito interessante, né? E aí eu peguei, uma editora estava com interesse tem um projeto de tradução de textos patrísticos, eu já tinha traduzido uma coisinha para eles, e eles perguntaram se tinha algum interesse em traduzir algum outro texto. Eu falei, tem esse aqui. Eles gostaram e eu traduzi. Ainda não foi publicado, e graças a todo esse fenômeno do coronavírus, eu não sei quando isso vai sair, né? Mas está traduzido, minha tradução está aqui. E aí eu estou revendo, estou fazendo, e é um assunto que eu tenho bastante interesse, inclusive agora, de prosseguir no estudo, né? Porque tem várias coisas interessantes. E como ainda não sou exatamente um especialista, né? Só começando a estudar isso aqui, é mais uma introdução também para apresentar esse mundo, que é importante, né? É escrito em grego antigo, boa parte, não tudo, e faz parte da antiguidade. Tem um diálogo interessante com a antiguidade, e é um pouco disso que eu vou mostrar aqui também, né? Então, uma introdução aqui do meu negócio. Então, primeiro falar de fontes, né? Quais são os textos que a gente está falando aqui? Eu coloquei os textos em latim, isso aqui é a coisa mais básica, assim.
esse apoftegmata patrum, né, que são apoftegma em grego, né, significa, a tradução que eu utilizei formal do livro que saiu vai ser sentenças, inclusive que é a tradução tradicional nas traduções latinas, né, sententiae, sententiae patrum, acho que é que chama, ou o nome grego, né, apoftegmata patrum. E que é isso? São textos relativamente pequenos, pensando 5, 6 linhas, que refletem o ensinamento de algum monge desse ambiente monástico antigo. Então, você tem uma coleção assim de pequenos ditos, né? Eles podem ser de uma linha só, alguns chegam a 10 páginas, mas é raro. Normalmente é meia página, assim, é um apótegma. E eles estão... E a gente tem essas sentenças basicamente em duas coleções no original que é grego. Né? O original, assim, como texto, surge em grego. Que é a coleção alfabética. Por que a gente chama alfabética? Porque muitos desses ditos, eles estão sob o nome de algum padre famoso. Antão, Macário, Arsênio. Aí, na coleção alfabética, você tem cada um deles, aí vem todos os apótegmas relacionados a esse padre juntos. Né? Então, você tem... Por isso que é alfabético, porque ele vem em ordem alfabética. E a sistemática já é arranjada por temas. Né? Você tem 21 temas, né? Por exemplo, vigília constante, discernimento, os milagres, cada um deles relacionados a... Aí vem todos os padres. Então você tem todos os apótegmas relacionados a cada um desse tema. Então você tem essas duas coleções que existiram em manuscritos diversos. Há uma certa interconexão entre essas coleções, tá? Tem muitos apótegmas que estão presentes nas duas, né? Então a maioria, na verdade, sei lá, 60%, 70% está presente nas duas, né? E então você tem isso. Mas além dessa coleção grega, você tem as traduções latinas. A latina, você tem vários autores, na verdade, né? Eram traduções latinas, não latinas, porque você tem várias traduções aqui. Siríaca, copta, eslava, etíope, é uma miríade de textos. Em muitos casos, né, por diversos motivos, né, que agora acho que seria muito confuso entrar, são textos diferentes. Né? Por exemplo, em copta tem apótegmas de Antão que não tem nada a ver em grego, então você tem um desenvolvimento de textual bem grande aqui. Então esse não vou dizer o central, mas é uma coleção bem importante, é bem grande. A segunda, até a gente tem traduzido meus livros aqui, essa Vita Lausíaca, que os apótegmas não tem um autor, né? Elas são um texto anônimo, assim. A Vita Lausíaca é de um eclesiasta, né, de um homem da igreja, chamado Paládio da Galácia, que ele era discípulo do João Crisóstomo, e ele escreveu essa vida, aqui na verdade, para um tal de Laus, daí o nome Lausíaca, né? E ele vai contando histórias e biografias de vários membros dos países do deserto. E aí, muito importante é a vida de Antão, que é essa Vita Antônio, que vocês vão falar, que eu vou falar mais sobre ele, né? O Antão se não o fundador, né? Ele é o primeiro elemento importante desse movimento. E a vida de Antão é um texto muito mais amplo, muito maior, né? Sobre uma única pessoa, né? Conta desde a juventude dele até a morte dele. E narra exatamente o desenvolvimento desse ambiente. E aqui nesse texto, nessa apresentação, vai ser nela que eu vou focar mais. Né? E depois tem a história Manacorum, que é a história dos monges do Egito. Né? E outra muito importante são as instituições cenobíticas. Essas já são escritas em latim, tá? Todas as outras são em grego,
essa já é em latim, de um padre chamado João Cassiano, né, ele faz uma bela, um interessante compilado da vida dos monges, que acaba sendo bastante importante. Então, o que esses monges querem, né? O tema mais importante do Apótegma é essa pergunta. Aliás, o próprio Apótegma e essa literatura, ele tem um esquema básico, né, que é alguém chega junto a algum padre antigo, e aí você tem um tema muito importante. Normalmente o mais jovem dá o nome de Adelphos, né, irmão, e o mais velho dá o nome de Abá. E o nome ele se mantém assim, né? Abá é pai em siríaco, em aramaico, né? Mesma coisa. Então, e em grego mantém-se Abá, né? Então, Abá, o que eu devo fazer para ser salvo? Essa pergunta que aparece, talvez seja o tema que inicia quase todos não, mas que é o tema padrão assim de início de um apótegma, né? Então, alguém pergunta, e 3 exemplos, né, de vários livros diferentes da coleção sistemática, eu coloquei aqui, né? O que você deve fazer para ser salvo? Quero salvar minha alma. Onde é possível salvar-se? Peraí, deixa eu botar a apresentação aqui. Continuando, então. E aí vem o importante, né? A salvação, né, é interessante. Primeiro, que se a gente lê com os olhos cristãos de hoje, né, e até mesmo dada a temática do Novo Testamento, a gente pensa que salvar seria, né, a obtenção da vida eterna, né, seria você ter uma vida para sempre, você ressuscitar, né? Essa a temática que a gente primeiro associa a essa salvação. Mas vendo os apótegmas, a gente pode perceber que não é exatamente isso que eles estão buscando, né? Eles estão buscando algo um pouco diferente de uma salvação de vida eterna. Não que isso não exista, tá? Isso, obviamente, como é uma literatura cristã, isso tá aí colocado, mas eles estão querendo algo a mais. Eles estão querendo recompor a vida deles de uma maneira melhor, né? Então, eles querem viver de uma maneira melhor, e é isso que é a salvação que eles buscam, né? Que inclusive, é esse Wortley aqui que eu estou citando. Essa salvação não é diretamente relacionada com a promessa cristã da vida eterna. Não que não seja, mas o que os monges querem é algo ainda além, né? Eles querem isso, assim, interessante, bem no finalzinho dessa lição, que a gente vai ver algumas coisas diferentes aqui. Então vamos lá, ascetismo. Primeiro, o que esses padres são? Eles são ascetas, né? Inclusive, essa é a palavra grega, né? Askesis, né? Que significa exercício, né? Askel, exercitar-se. E o que é isso, né? E aí eu vou usar a definição desse Phobos. Esse cara, acho que ele é estoniano, e não sei como falo, mas ele diz: o que é a ascese é a prática de negar desejos físicos ou psicológicos para a obtenção de um ideal ou objetivo espiritual. Essa é uma definição mais estrita, né? O próprio Rafael, ele está aqui assistindo, ele tem uma definição mais ampla, né? Que seria retirar o ideal, o espiritual aqui, né? E aí a questão de uma definição mais ampla é que acabaria que eu colocaria, a gente poderia colocar coisas como modelo, fisiculturista, coisas como ascetas, né? Acho que é válido essa leitura, mas eu acho que acaba sendo estranho, né? Então acaba sendo que a ascese como uma coisa mais espiritual. E importante é um fenômeno muito mais difundido do que o cristianismo, a ascese, né? A ascese não é uma coisa específica do cristianismo, é uma coisa que encontra em vários contextos, né? Eu não vou dizer todos, porque precisaria de um trabalho antropológico bem mais aprofundado do que eu posso fazer, mas em muitas religiões e movimentos filosóficos encontramos a temática da ascese, né? Por exemplo, o texto da Bíblia, né, encontra os essenos, né? E há uma ligação, por exemplo, João Batista e os essenos, e achei que fosse alguém falando no WhatsApp, mas não era nada a ver com aqui, não. Entre o João Batista e os essenos, e
João Batista lembra, né, ele vivia com pele de camelo, comendo gafanhotos com mel, né, então já é uma espécie de rejeição de todo o prazer do mundo. O paganismo filosófico, né, Platão, a partir de Platão, não apenas com Platão, né, você tem toda uma série da filosofia grega, toda uma série de práticas que são, de certa maneira, ascéticas. O próprio Epicuro, né, olha que curioso, o próprio Epicuro, lá do epicurismo, né, que dizia que o prazer é um bem, ao mesmo tempo ele apresenta uma certa ascese, porque ele diz assim que a gente não deve buscar nenhum prazer profundo, porque isso dá uma certa ânsia, e essa ânsia é um mal, né, esse desejo, essa vontade é um mal. Então a gente, isso é uma frase que está no Epicuro, né, a gente tem que se contentar com simples pão e água, né, então é um ascetismo hedonista, mas isso existe. E Platão mais ainda, né? Porque Platão está bem marcado no Fédon de Platão, né? Que o filósofo, para alcançar a verdade, ele tem que se afastar o máximo possível da matéria. E quando ele volta para os prazeres de comida, bebida, os prazeres sexuais, ele está voltando para a carne, ele está perdendo a possibilidade de contemplação das ideias, né? Então ele está perdendo então, para você ser filósofo, você precisa de uma certa ascese, você precisa fugir dessa carne, né? E a lógica que está lá no Fédon é que a morte você tem libertação dessas coisas, dessas constrições carnais, que aí você consegue consegue a contemplação das ideias, ver a realidade de maneira mais aprofundada, né? Bom, isso é basicamente isso. Além disso, né, diversas outras religiões orientais, o hinduísmo, o budismo também tem, né, monges, pensa lá nos monges budistas lá no Dalai Lama, isso é bastante comum, o taoísmo também tem, isso é muito comum, né, isso é bem quase universal. E eu vou dar um exemplo aqui do ascetismo hindu, né, porque dessas tradições assim é a única que eu conheço um pouquinho mais de profundidade, e acaba sendo uma boa comparação, né? Então, a noção básica do ascetismo hindu é a prática de austeridades extremamente intensas para acúmulo de um calor espiritual que é chamado de tapas, né? Esse tapas é o conceito mais importante do ascetismo hindu. Quem faz yoga com essas palavras, eu vou relacionar mais um pouquinho. Inclusive, essa imagem aqui que eu coloquei é do Vishvamitra, que é uma seta que está lá, é um sábio que está lá desde os primeiros textos hindus, desde do Rig Veda, né, e tem uma história muito curiosa no começo do Ramayana. Ramayana é como se fosse a Odisseia da literatura indiana, que ele quer mudar de casta, né, lembra, as sociedades indianas têm as castas. Então, o que ele faz? Ele tem que acumular o tapas para conseguir o poder de criar de castas. Então, o que ele faz? Ele vai pro seu ashram. Ashram é a palavra hindu para esse lugar de reclusão dele. E ele fica sem comer, ele fica sem dormir, ele fica em pé. Isso é uma coisa que existe até hoje, né? Aqueles sábios hindus que ficam com o braço assim, levantado por 28 anos, e ele fica todo seco, né? Porque não mexe. Isso é lógico, né? Você fazer essas coisas extremamente intensas, não dormir, ficar de pé. Tem casos assim, sei lá, o cara ficou 30 anos de pé, dormia assim, encostado assim no muro. Você tem essas coisas, né? Mas a lógica aí por trás é que ao realizar essas atividades, você está acumulando energia. E o que o Vishvamitra fez nessa passagem? Ele fez para trocar de casta. Né, ele ia mudar de castas. Só que a lógica da casta no hinduísmo é tão forte que quando o Vishvamitra está para pular de casta, ele pode matar todos os deuses, de tão forte ele ficou. Né? Então é isso. E exatamente o que eu falo. Esse calor, por sua vez, pode ser utilizado para obtenção de um progresso espiritual. Mas aí vem um detalhe interessante. Ao contrário dos monges, como a gente conhece, não existe uma ideia de uma vida dedicada ao ascetismo. Tá? O ascetismo ele tem uma coisa mais prática, como se fosse
uma economia que você faz isso, uma economia de dinheiro, você faz uma economia de força espiritual. Você deixa de praticar algumas coisas, comer, ter relações sexuais e tudo mais, para acumular. Mas a partir do momento que você consegue o seu objetivo, né, você já pode fazer de novo. Não tem uma ideia de uma vida ascética pura, né, de um voto ascético, como tem na no cristianismo ocidental e oriental também, né? Ou seja, a prática ascética hindu pode ser e frequentemente é intermitente. Né? Você pode parar, voltar, depende dos seus interesses espirituais do momento. Eu queria ter editado esse mapa, mas vamos ver aqui. Aqui, quando a gente está falando do ascetismo cristão antigo, a gente fala principalmente de alguns lugares aqui. Espero que dê para ver o mouse, que vai ajudar a ver. O lugar principal é aqui embaixo, que é o Egito. Né? O Egito, veremos mais sobre ele depois, né? Mas o Egito se não é o lugar de nascimento, esse tipo de coisa é sempre difícil de afirmar, né? A gente entra na universidade e fica com medo de afirmar as coisas peremptoriamente, mas é o símbolo do desenvolvimento do ascetismo e do monasticismo. Mas aí outros lugares importantes são a Palestina, né? A gente chama de a Palestina aqui, que aqui está do lado, né? Síria, e a Síria também, né? Toda essa costa oriental aqui do mar Mediterrâneo. E pulando, você tem uma outra região muito importante aqui no sul da França. E o sul da França está ligado àquele João Cassiano que eu já falei. O Cassiano, ele morou no Egito, né? Ele viveu com os monges do Egito. E aí, em um momento, ele sai de lá, ele vai para a capital, que na época já não é mais Roma, é Constantinopla, e ele recebe a incumbência de fundar um monastério no Egito. E esse transporte do monasticismo do Egito para a Europa que dá o início do movimento monástico. Né? É muito comum a gente falar em São Bento. Claro, São Bento é extremamente importante porque ele fundou um movimento que existe até hoje. Né? Os mosteiros da Gália, né, na França, do sul da França, eles não existem mais, eles já acabaram. Mas os mosteiros beneditinos existem até hoje. Né? O próprio Monte Cassino, fundado lá, está lá até hoje. Foi destruído na Segunda Guerra Mundial, mas está lá até hoje, né? Reconstruído e tudo mais. Mas são principalmente esses lugares, né? É um movimento que, no Império Romano, já está espalhado muito, muito que pelo mundo inteiro, pelo mundo romano inteiro, né? Já acaba sendo bastante relevante aí. Agora, falando no Egito, aí que a gente vai se ocupar. O Egito, inclusive, deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa aqui, alguém falando alguma coisa. Não, tá todo mundo vendo, bonitinho? Tá. Bruno, deixa eu só te interromper, já que você está procurando, porque algumas pessoas estão reclamando de microfonia, algum som, ventilador ligado, não sei, está chiando. Estou tentando ver aqui. Tem um contador de grama aqui perto. Isso eu não posso ver, mas... Imaginei. Para mim não está me incomodando muito, não, mas para algumas pessoas parece que está chiando muito, eles estão falando. Tá, bom, vamos ver, né? Desculpa. Não, tudo bem. Bom, o meu computador avisou para não usar o fone de ouvido, então não vou usar o fone de ouvido. Tem gente tem gente falando que tá bom. Então, às vezes, deve ser a conexão dele também, né? É difícil saber, né? Depende de... Mas eu vou continuar, tá? Vou voltar aqui. Então, a gente tá falando do Egito, né? O Egito é o... Ai, não. O Egito é o local... É o local mais relevante aqui. E aqui, vocês podem ver, né, que são marcados muitos por cruzinhas, onde tem comunidades monásticas. E aí vocês podem ver que é o Egito inteiro, né? Então, acaba sendo bem difundido. Mas os mais importantes para a gente são os seguintes. Aqui bem no norte do Egito, essa região do Egito aqui é chamada de Delta, né, porque o rio Nilo ele atravessa o Egito e quando ele chega aqui, hoje em dia a cidade do Cairo está aqui, tá? Ele vai o rio Nilo ele se divide em vários braços, né? Então você tem aqueles
chamados Quatro Braços, né, e tudo mais, e com a cidade de Alexandria, que na época era a principal cidade do Egito Antigo, né, do Egito Romano. Essa cidade de Alexandria, que era principal. E a partir daqui, de Alexandria, o que acontece? O Egito, essa região aqui tem o Delta, essa região aqui tem o Nilo. Na Antiguidade, quando a gente fala de Egito, a gente está falando exclusivamente desse pequeno filetezinho de terra que tem entre, sei lá, que vai 2 quilômetros de cada lado do rio, isso é o Egito para a Antiguidade. Né? Qualquer lugar que vem depois, já para eles é deserto. Então, de muito relevo, são todas essas... Acompanha aqui o cursor do mouse, são todas essas cruzinhas que estão localizadas aqui, ó, porque essa região aqui, ó, na Antiguidade, não é o Egito, é o chamado deserto. Tá? Então, os países do deserto, inclusive essas são as comunidades talvez mais importantes que a gente tem aqui. Tá? Então, o que acontece? Em determinado momento, né, quando o movimento monástico ele começa a ganhar importância, essa região aqui, ó, ela era muito conhecida por mineradores de natrão. Natrão é um composto de sódio que era utilizado principalmente para a preservação de múmia e para fazer sabão na antiguidade. Né? Então, você tinha uma certa mineração disso. Inclusive, é por isso que quem está lembrando de química no colégio, Na é o símbolo de sódio. Né? Vem desse natrão aqui, porque vem disso. E nessa região aqui era feita mineração desse elemento, né? Que no Egito, né, acabava sendo muito, muito usado. E, inclusive, a primeira pessoa a fundar essas comunidades era o mercador disso. Né? Ele viu o lugar, ele teve interesse de seguir uma vida de isolamento, e aí ele migrou, ele passou a ocupar essa região aqui, que a gente chama de Nítria, né? Que é essa primeira coisa aqui. Isso aqui, se você olhar no mapa hoje em dia, está a uns, sei lá, 60 quilômetros de Alexandria e uns 20 quilômetros dessa Hermópolis aqui, que está num dos braços do delta. Então não é tão distante assim do deserto. Essa comunidade de Nítria, que foi a primeira, começou a crescer bastante, né? Tanto que os monges começaram a reclamar que estava muito cheio. Aí alguns foram para uma comunidade chamada satélite, né? Essa que eu chamo de Celas, que aqui está como Kélia, né? Que é uma segunda comunidade que estavam bem ligadas. Mas a mais importante é essa aqui de baixo, ó, que é em português Essetes, né? Que aqui tá vários cruzinhos aqui, né? Que ela é muito mais no interior, né? Ela é bem mais remota, e em toda a história do monasticismo essa talvez a comunidade símbolo de todo o monasticismo, que seriam lá o lugar onde teriam os monges mais importantes e mais relevantes de todo esse movimento. Mas vocês podem ver que um terceiro lugar importante está bem mais aqui ao sul, nessa região aqui que a gente chama de Tebaida, porque se localiza perto da cidade de Tebas do Egito, né? Não Tebas da Grécia. Aqui vocês podem ver que tem toda uma cadeia de mosteiros aqui. Né? Então você tem basicamente esses dois grandes meios, além do Sinai. Né? O Sinai, que é essa península aqui, que na antiguidade, longe de ser Egito, era Palestina, né? Hoje em dia faz parte do Egito. Inclusive tem um mosteiro que existe até hoje, né? Que é o de Santa Catarina, que está bem aqui no Sinai. Então, quando a gente fala de locais no Egito, a gente está falando disso. Agora, vamos começar a falar do Antão do Egito. Né? O Antão do Egito é como eu já falei brevemente, né? Ele é o personagem mais, vamos dizer assim, importante e mais relevante em todo o desenvolvimento do monasticismo. Né? E a gente conhece o Antão como? O Antão ele tem uma certa riqueza de fontes bem grande, em relação a outros personagens. Você tem, como eu falei, a vida de Antão, que é do Atanásio de Alexandria,
né, que o Atanásio, por si só, já é uma personagem historicamente muito importante, e também dentro da teologia, muito importante, né? Ele está lá vivendo os debates teológicos do século IV de maneira bem viva, né? O Atanásio, para vocês terem uma ideia, foi exilado 5 vezes, né? Então ele estava bem envolvido nesses debates e nessas disputas, nessas querelas. E a vida de Antão é um texto extremamente relevante, extremamente importante, cuja leitura eu acho que é importante, porque é um clássico da literatura, né? É a primeira hagiografia, a primeira vida de santo, é o texto que, para a história do monasticismo, foi extremamente importante, porque muitas pessoas leram esse texto, né, e assim, e falaram, e foram atrás, tentaram reproduzir a vida dele, né, o Jerônimo, que é do mundo latino, ele escreveu uma vida de Paulo, né, o Paulo seria um outro monge, mas esse Paulo provavelmente não é histórico, né, a gente não tem tanta informação histórica dele. E então a vida de Antão é como se fosse o modelo de monge do deserto, né? Além disso, você tem os apótegmas. Não tem muita interconexão entre os apótegmas e a vida de Antão, que acaba sendo bem interessante, né? A gente amplia ainda mais o nosso conhecimento sobre o Antão. E ainda você tem as cartas, né? Você tem algumas cartas de Antão, umas 5, 6, 8, não sei, um número assim de cartas que relatam um pouco da vida dele, que seriam, né, da obra dele. Essas coisas, a autoria em textos antigos é difícil, né, ainda mais quando você trata de um autor cuja biografia principal, a vida de Antão, fala explicitamente que ele era analfabeto, ou que ele não chegou a aprender a ler e escrever. Então, né, como que isso veio? O Atanásio ele tem cuidado bem... Ele tem um cuidado de mostrar as fontes dele no início e ao longo da vida de Antão, né? Ele conheceu Antão, ele teve contato com os monges que viveram com ele, então ele avisa as fontes, mas esses outros textos, a origem das fontes já é bem diferente. E o detalhe interessante, as datas não estão erradas, ele realmente, segundo as fontes históricas mais fidedignas, chegou a viver 105 anos. Então é um caso também de enorme longevidade, e que acaba sendo interessante para a história do Antão, né? Porque o Antão, ele nasce nesse ano de 251, 2 anos antes teve uma perseguição muito forte, que seria a perseguição do Décio, 249. Inclusive foi muito forte no Egito. E ele viveu outras perseguições, a maior deles é a de Diocleciano, que aconteceu por volta do ano, se não me engano, 290, por aí. Então ele tinha 40 anos de idade por volta disso, e isso é um elemento importante na vida de Antão. Ele estava lá e ele sobreviveu, né, e viu vários movimentos, né, viu o cristianismo ser legalizado e viu ele se tornar a religião predominante no império, né, com os imperadores já sendo batizados e se envolvendo com a política eclesiástica. Inclusive, isso também está na vida de Antão, né? O Antão teria um encontro com, eu acho que, se eu não me lembro, o filho do Constantino, né, o Constâncio II, e tudo mais. Agora, um resumo básico da vida de Antão. Ele nasce em uma família relativamente rica, né, proprietários. Né? A gente pode imaginar que não está claro, né, o texto não chega a ser tão preciso, que seria aquilo que os historiadores dizem da classe curial, né? Seria aqueles que têm um certo poderzinho na cidade por terem certa liberdade. E ele é cristão de família, né? Os pais aparentemente são cristãos. E quando ele vai um dia na igreja, ele tem uma epifania quando ele ouve uma leitura do Evangelho e decide seguir o texto. Né? Vamos ler essa passagem, que essa passagem é famosíssima. Né? Eu vou ler aqui. Espero que dê para ler. Se está em tela inteira, coloque em tela inteira quem não vai ler. Para ler. Mas eu vou ler aqui agora. Depois da morte dos pais, ele foi deixado sozinho com uma irmã bem jovem. Ele tinha por volta de 18 ou 20 anos e tomava conta da casa e da irmã. Ainda não se tinham passado 6 meses desde a morte dos pais e, como de costume, ao ir à igreja e refletir consigo mesmo, meditava a respeito de tudo isto. Como os apóstolos, depois de terem abandonado tudo, seguiram o Salvador, na referência de Mateus, também aqueles que, no livro do Atos, vendendo seus bens, traziam e depositavam-nos aos pés dos apóstolos para distribuir aos que tinham necessidade.
e quão grande esperança estava depositada nos céus para eles. Com essas coisas no coração, entrou na igreja. Aconteceu naquela hora de se estar lendo o evangelho e ouviu o Senhor falar ao rico: se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis e dá aos pobres. Vem e me segue, e terás um tesouro nos céus. Então, como já tinha em mente a lembrança dos santos, e como se a leitura tivesse sido feita para ele, logo que saiu da igreja, deu as riquezas que herdara dos pais, eram cerca de 300 aruras. Arura é uma medida de terra do Egito, férteis e bem bonitas, como presente aos habitantes da vila, para que ninguém se irritasse com ele e com sua irmã. Quanto ao restante, o que tinha de bens móveis vendeu tudo, juntou bastante dinheiro e entregou-o aos pobres, guardando um pouco para a irmã. Essa passagem, inclusive o detalhe da irmã, tá? A irmã vai voltar, ela vai ficar sem nada depois, tá? Ele vai colocar ela num mosteiro também. Mas continuando. Essa é uma coisa meio perplexa, assim, quando a gente lê o texto antigo, né? Que é escrito em elogio, mas a gente, assim, como assim deixar a irmã ao Deus dará, né? Mas é uma questão, assim, até curiosa. Então, o que acontece, né? O Antão, ele tem uma epifania. Deixa eu voltar aqui o slide. Ele tem uma epifania quando ele está na igreja, né? O Atanásio, que é o autor, né? Ele marca bem, né, o desenvolvimento. Ele coloca que ele estava pensando no assunto, e ele entra na igreja, e ele percebe, e ele ouve o evangelho como se fosse um sinal, né? Então ele resolve ter esse segmento radical de Cristo, né? E esse talvez seja a grande temática aqui do monge, né? O monge, ele quer seguir de maneira radical, né? Não seguir aos poucos, mas ir ao fundo. Então o que acontece? O Antão, ele começa a aprender o ascetismo com um ancião que vivia nos limites da sua vila. Isso é um sinal muito interessante de que a prática ascética não começa com ele, ou seja, já existia ascetas no Egito naquela época. A gente não sabe sobre eles, né? Então, é o primeiro que a gente sabe o nome, que a gente sabe a história, mas que a gente tem uma continuidade histórica. Mas ele está lá, né? E isso também acaba sendo importante, por quê? Porque todo esse mundo monástico, você tem uma relação de quê? De aprendizado e discipulado. Isso aparece em muitos textos, né? Ou seja, o monge que a pessoa que decide fazer tudo sozinho, ela está se colocando em risco. Ela coloca em risco até a sua própria salvação ao fazer as coisas. Não. Então, a lógica é que você tem sempre o mais velho, aquilo que eu falei, o abá, e o irmão que está aprendendo. Né? Então, você tem sempre essa relação de alguém que está aprendendo com alguém superior, né, para depois, né, quando subir e alcançar uma certa proeminência, poder ensinar para os outros. Né? Essa dinâmica. E que é interessante, tá? Porque no monasticismo ocidental, né, nos mosteiros católicos, isso meio que não tem mais, né? Você tem o superior, a superiora, mas isso não acaba que foi meio um pouco perdido, né? Mas quando a gente vai nos mosteiros russos e gregos, você tem lá, né, ainda o starets, né, que é o velho russo, está lá ainda falando, dirigindo os aprendizes da vida cética. Então, ele não pode ter inventado tudo sozinho, né? Ele tem que ter aprendido com alguém, né? Porque a lógica é essa: você aprende com as pessoas e aí você alcança a sua maturidade espiritual mais tarde, né? Depois de aprender. E aí, continuando, né? Aí uma citação da vida de Antão: ele mesmo submetia-se genuinamente aos homens elogios que encontrava e aprendia as perfeições em zelo e ascese próprios de cada um. Então ele é meio que o Atanásio coloca ele como ele que aprendeu com diversos ascetas, e aí ele talvez tenha se tornado esse primeiro compilador assim. Ele passa por um processo contínuo de aprofundamento da ascese. E aí você tem, na vida de Antão, você tem essa passagem bem interessante, né? Ele vai cada vez mais, né, agravando, ficando cada vez mais profundo nessa recusa ao mundo, né? Primeiro, ele vai viver dentro de túmulos, né? Ele é egípcio, né? Então você pensa aqueles túmulos, Vale dos Reis no Egito, né? Cheios
de quartos, de câmaras, né, as pirâmides. Então ele vai ver nos túmulos lá no Egito, inclusive tem uma cena que eu coloquei aqui, né, dos demônios atacando ele, a gente vai ver isso depois. Em seguida, ele se muda para uma antiga fortaleza abandonada, né, tem uma fortaleza que ele decide morar lá, e por fim decide retirar-se para uma montanha interior, que é um local bastante remoto, que ele descobre acompanhando um grupo de mercadores. Né? Ele vê uns árabes, ele fala exatamente em árabes. Estou voltando aqui atrás, só para mostrar um pouquinho do mapa. Aqui. Né, o monte de Antão é esse aqui, ó, bem no nada. Né? Seriam os árabes que estariam indo possivelmente aqui, na região aqui da Arábia e tudo mais, e o Monte de Antão é aqui bem no meio do nada mesmo, né? Um lugar totalmente desértico, que ele encontrou uma fonte de água e ali ele passou a viver, né, sozinho. Então, são dois temas que acompanham a vida de Antão: a luta contra os demônios e o aconselhamento aos jovens monges. Então, é um texto relativamente longo, né? 150 páginas, então, claro que você resumir assim. Mas a luta com os demônios é um tema muito importante, não apenas na vida de Antão, é um tema muito importante nesse ambiente monástico primitivo aqui. Né? E o relacionamento aos jovens aqui é importante principalmente porque o Atanásio coloca ele como um fundador. Né? Como ele sendo fundador, ele tem um discurso longuíssimo, quase metade do livro, que ele fazendo conselhos para os jovens. Né? Então ele está iniciando os seus outros a partir disso. Os demônios figuram como os principais adversários de Antão e dos monges, contra os quais ele combate, às vezes, literalmente. Então, os demônios, né, que são um elemento do cristianismo, hoje muito menos colocado em consideração, às vezes está mais preocupado como o demônio, mas a visão que se tem aqui é o seguinte: que você tem as criaturas espirituais, seriam os anjos caídos, né? Criaturas espirituais que estão constantemente em combate com as pessoas, né? Querendo que elas se percam, querendo que derrotar as pessoas. E os monges, os demônios nessa literatura têm um modo especial pelos monges, né? Eles acham que os monges são os grandes adversários. Então são passagens bastante divertidas, né? Mostrando esses combates, assim, às vezes literais, né? Aqui é a passagem do capítulo 9. Vamos lá. Enquanto a seta pensava e falava isso, o inimigo, que odeia a beleza, admirando-se de que, depois dos golpes, ele já tinha batido no Antão, tá? Ele tivesse ousado retornar, convocou seus cães e, estourando de ira, disse: vejam que não o fizemos parar nem pelo espírito da prostituição, nem com golpes. Pelo contrário, ele se encoraja contra nós. Ataquemos de outra maneira. Os disfarces para o mal são algo fácil para o diabo. Então, à noite, fazem um som de um jeito que parece que todo lugar está tremendo. Como se estivesse quebrando as quatro paredes do túmulo, apareceram por entre elas para atacá-lo, disfarçados em forma de animais selvagens e serpentes. O lugar logo estava cheio de visões de leões, ursos, leopardos, touros, serpentes, cobras, escorpiões e lobos. Cada um se movia de acordo com seu próprio disfarce. O leão rugia quando queria atacar. O touro parecia que iria dar chifradas. A serpente se arrastava, mas não alcançava. O lobo era contido ao atacar. Eram completamente terríveis, ao mesmo tempo a fúria de todas as imagens e os sons de suas vozes. Já Antão, quando era castigado e fustigado por eles, sentia uma dor corporal ainda mais forte. No entanto, sem tremer na alma, jazia acordado. Gemia por causa da dor no corpo, mas, sobra no pensamento e como se escarnecesse, dizia: se vocês têm alguma força, basta que apenas um de vocês venha. Mas, visto que o Senhor tirou-lhes as forças, vocês tentam me assustar, nem que seja pelo número. Um sinal de sua fraqueza é vocês estarem imitando as formas de animais irracionais. Encorajando-se, disse de novo: se vocês são capazes e têm condições de fazer algo contra mim, não fiquem ameaçando, ataquem de uma vez. Todavia, se não são capazes, por que me incomodam em vão? A fé no Senhor é nosso selo e muralha para a segurança. E então, tentando muitas vezes, rangeram os dentes contra ele, porque faziam jogos entre si e não contra ele. Essa cena é bem interessante, né?
Vejam que já teve outras coisas antes. Inclusive, teve um momento que eles quase mataram o Antão de golpe mesmo, né, de pancada. Mas uma coisa interessante dessa cena, né, esses ataques dos demônios de formas bastante variadas, é que isso acaba gerando uma história iconográfica riquíssima, né? Aquele quadro famoso do Bosch, né? Tentações de Antão. Tem também o quadro do Michelangelo. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Né? Acaba que eu consigo pegar aqui o Google, né? Depois para ver, mas eu não coloquei, que acaba sendo um... É daí que tem essa origem, né? Aquelas imagens todas monstruosas vindo aqui. Então, a importância do Antão, né? Como a própria vida de Antão nos relata, ele não foi o primeiro iniciador do ascetismo no Egito, mas foi o principal popularizador da prática. Depois dele, o monasticismo se expandiu e se popularizou. Em muitos casos, é possível estabelecer uma ligação direta de Antão com o início de diversas comunidades monásticas no Egito e além do Egito. Desde então e até hoje, a vida de Antão, escrita por Atanásio e suas diversas traduções, é um verdadeiro panfleto de divulgação do monasticismo por todo o mundo. Então, esse texto tem essa função fundadora aqui das comunidades monásticas. Agora vamos falar um pouco dessas primeiras gerações do Egito, né? Que são aqueles mosteiros que eu falei aqui, né? Esse de Nítria, que é por aqui, né? Que é Celas, né? Eu traduzi como Celas, e o Esetes, que é esse aqui, depois do Antão, seria esse contexto principal. Detalhe importante, tá? Esses mosteiros de Esetes, alguns não, mas outros existem até hoje, tá? Eles são habitados e são vivos até hoje, e já tem, né, 1.700 anos de história de existência. Alguns foram abandonados, né? Mas essa região aqui é um zoom, né? Aqui já é bem a região do Delta, né? Aqui está o braço do Delta, aqui é a região de Alexandria. Então, são todas essas regiões aqui. Então, você tem o Amós, acho que chama Amós, né? Aliás, Amun foi era aquele comerciante de Natrão que ele fundou essa primeira comunidade em Nítria, né? E aqui a segunda de Esetes é ligada a essa outra figura que é o chamado Macário, né? Que ele também decidiu abandonar, viver. Ambos, o Macário foi um discípulo de Antão. O Amun não chegou a ser discípulo de Antão, mas ele conhecia o Antão e o Antão falou: não, esse cara é bom, sigam. Então você tem o Antão meio que passa o bastão para essas novas comunidades que são o centro dos apótegmas, principalmente Setes, né? Setes está ligado a 70% dos apótegmas estão relacionados a essa comunidade aqui, né? E o que acontece com os apótegmas, né? Essas comunidades todas aqui, elas vão ser saqueadas pelos bárbaros, né? Bárbaros aqui, nós estamos falando de líbios, berberes. E isso acontece, se não me engano, por volta do ano 400, 404, 405, por aí, né? Depois de Cristo, obviamente. O Império Romano já está, né, claudicando, né? E aí os berberes atacam os mosteiros. E isso leva, inclusive isso aparece nos apótegmas, né? Monges morrendo na mão dos bárbaros e tudo mais. Isso provocou, nesse momento, um êxodo, né? Um êxodo desses monges dessa região para outros lugares do Egito e do mundo, né? Você tem esse êxodo. Lembre da história do Cassiano, né? O Cassiano estava lá, ele foi embora, né? Então você tem esse êxodo. O que ele provoca? Ele provoca esses monges, né, contando feitos dos padres antigos, né, para ensinar outras pessoas, né, e para relembrar, né, essas comunidades primitivas, essas comunidades primordiais aqui no monasticismo. E é essa a origem desses apótegmas, né, essas falas, essas sentenças dos padres do deserto que contam esses ensinamentos que eles foram recolhidos. E é interessante, né, porque aí a gente vê nesses apótegmas, né, nesse texto aqui, estou indo para frente, eu queria ir para trás. Não sei como é que eu volto aqui. Esses textos aqui, comunidades, que aí a gente tem textos relacionados a diversos monges, né?
eu perdi a conta, mas por volta de algumas dezenas, né? 70, 80, às vezes até 100, não sei quantos padres são ao todo, mas é um número considerável. E aí a gente tem uma certa visão em uma comunidade bem singular, né? Porque você tem várias pessoas de ambientes diferentes, ambientes sociais diferentes, se encontrando aqui. E esses textos acabam dando para a gente uma visão muito mais muito aprofundada de como seria a vida cotidiana, como seria a vida comum das pessoas no passado. Não pelos monges, né, porque um monge não tem a vida dele, não é nada de comum, mas você vai encontrando com personagens do mundo real, assim, do mundo comum, assim, e a gente acaba tendo uma certa visão de como era a vida da sociedade romana do século IV, principalmente egípcia, século IV depois de Cristo, que os textos, às vezes, eles roubam da gente, né? Porque os textos antigos, com raríssimas exceções, eles tratam da vida dos ricos, né? A gente conhece os ricos, a gente conhece Júlio César, Augusto, a gente conhece Alcibíades, né? São todos ricos, todas pessoas podres de ricas, né? Seria como se a gente conhecesse só a vida dos ricos de hoje, né? Não a vida comum aqui do dia a dia que a gente tem. Então, esse é o interesse que a mais, além de toda a questão da história de relações que a gente pode ver com a filosofia e com a história da religião, né? Claro. Você tem também uma visão sobre a vida comum, a vida cotidiana que a gente raramente tem na antiguidade. E o que acontece é o seguinte, você tem, né, uma sociedade bem diferente, onde pessoas de vários ambientes sociais se encontram. E é isso que eu tô falando aqui, né? Porque esses monges têm origens diversas, né? Alguns são romanos, e para o romano aqui, ele tá dizendo de língua grega, são as pessoas que passaram pelo processo de educação, aquilo que a gente chama de paideia, né? Que eles foram educados na cultura clássica. Então, e aqui, quando fala romano aqui nesse texto, a gente está quase sempre pensando em pessoas de língua grega, tá? Porque o Império Romano, nessa época, ele já, principalmente no lado oriental, que é aqui, ele já está, a cultura grega já está totalmente inserida dentro da administração e do mundo e da vida comum. Outras pessoas, porém, são egípcias. Egípcios é que seriam o quê? Seriam os agricultores, as pessoas do campo mesmo, que ainda estão vivendo a vida daqueles egípcios lá atrás, né? Lá do Ramsés, que a gente vê lá, dos faraós, né? O imperador romano é o novo faraó, mas eles vivem da mesma vida. A língua que eles falam é o copta, que é basicamente o egípcio, aquele mesmo egípcio lá dos hieróglifos, só que a versão popular da época, né? E a religião deles ainda é aquela religião lá que a gente vê, né? Lá do Amon-Ra, Osíris, Ísis e tudo mais, ainda está lá, né? Ainda é vivida pelos homens do povo dessa maneira, né? Então você tem essa visão aqui. E a gente vê aqui, pessoas que eram proprietários de terras, comerciantes, camponeses, a gente tem uma visão do mundo inteiro que é muito difícil a gente ter contato, nem mesmo por contato arqueológico, né? Porque os camponeses, as pessoas simples, nem mesmo deixar uma estátua deixaram, né? Você não tem nem isso direito, né? Então você tem essa noção da vida comum que é bem interessante. E aqui uma porta que é bem interessante, ele é meio grandinho, tá? Mas ele é bem interessante que ele dramatiza essa comunidade que foi fundada. Ele é chamado de um romano, né? Ou seja, contaria a história. Ele é uma biografia de um romano que passou a viver com os monges. Provavelmente é a biografia romantizada de um monge famoso chamado Arsênio, né? E eu vou ler aqui, vamos ler, que é bem interessante isso aqui. Certa vez, chegou um grande monge romano que tinha sido do palácio e habitou em Essetes, bem perto da igreja. Tinha também um criado que lhe servia. O presbítero, ao ver sua fraqueza e descobrindo mais tarde de qual repouso ele vinha, enviava-lhe aquilo que Deus fornecia e ministrava à igreja.
Ao passar 25 anos em Essétis, tornou-se clarividente e famoso. Um dos grandes egípcios, aí vem a composição entre egípcio e romano, ao ouvir falar, veio vê-lo, pensando que iria descobrir um regime de vida superior nele. Ao entrar, abraçou-o, fizeram uma prece e assentaram-se. O egípcio o vê trajando vestes luxuosas, com colchão de couro por baixo, um pequeno travesseiro e com os 2 pés limpos com sandálias. Ao ver tudo isso, se escandalizou porque vivia nesse lugar com um modo de vida tão luxuoso e não com austeridade. Ou seja, ele estava lá entre os monges, mas ele ainda estava, né, com sandália, roupa cara, dormindo em colchões, travesseiros, né? Ele não enxerga a austeridade ali. Porém, como o ancião era clarividente aqui é um termo técnico, tá? Seria a pessoa capaz de ler os pensamentos dos outros, percebia que o outro tinha se escandalizado e diz a quem lhe servia: faz para mim uma celebração hoje por causa do abá. Encontrou pequenos legumes, cozinhou, levantaram-se na hora e comeram. O ancião tinha um pouco de vinho por causa da sua fraqueza e beberam. Quando ficou tarde, enunciaram os 12 salmos e dormiram. Fizeram de modo semelhante também à noite. Ao levantar-se de manhã, disse-lhe o egípcio: reze por mim. E partiu sem ser em nada edificado. Ao partir, o ancião quis edificá-lo e enviou um mensageiro para que o chamasse. Quando voltou, recebeu-o com alegria e perguntou-lhe com essas palavras: de que país és? De que cidade? Diz o egípcio: não sou cidadão, mas de uma aldeia. Importante, né? Ele não tem o status de um membro da cidade, é apenas um camponês mesmo. Diz o ancião: qual era o teu trabalho na aldeia? E disse: vigia. O ancião diz: onde dormias? Ele respondeu: no campo. Diz o ancião: tinhas um colchão debaixo de ti? Ele disse: eu teria um colchão para colocar debaixo de mim no campo? E diz o ancião: mas como dormias? Ele diz: na terra. Diz o ancião: o que comias no campo? Que vinho bebias? Respondeu de volta: há comida e bebida no campo? Mas como vivias? Disse ele. Ele fala: comi um pouco de pão, conserva e bebia água. O ancião disse em resposta: grande esforço. E diz: havia um banho na aldeia para que te lavasses? Ele diz: não, mas me lavava no rio quando queria. Então, quando terminou com ele e descobriu todo o sofrimento de sua vida anterior, querendo edificá-lo, narrou também ele o seu modo de vida anterior no mundo e começou a falar: esta minha figura que vês é da grande cidade de Roma, e tornei-me importante no palácio do rei. É imperador, né? E quando o egípcio ouviu o começo do relato, teve contrição e ouviu com atenção as palavras contadas por ele. Então abandonei Roma e vim para este deserto. Novamente, este que agora vês, teve grandes casas e muito dinheiro. Mas depois, desprezando essas coisas, vim para esta pequena cela. E novamente, este que vês tinha camas cheias de ouro, com roupas de cama caríssimas. Em troca disso tudo, Deus deu-me este colchãozinho e este pedaço de couro. Também as minhas vestes eram caras, de grande valor. E no lugar disso, eu visto esta túnica barata. Gastava muito dinheiro com o meu de jejum, mas em troca disso, Deus deu-me estes pequenos legumes e esta pequena taça de vinho. Havia muitos escravos que me serviam, e eis que em lugar disso, Deus contristou este ancião a servir-me. Em lugar de banhos, colocou um pouco de água em meus pés e as sandálias por causa da minha fraqueza. Além disso, em lugar de musicistas, aulos e cítaras, leio os 12 salmos. Semelhantemente à noite, em vez dos pecados que cometia, faço minha liturgia com repouso. Peço-te então, padre, não te escandalizes com minha fraqueza. Ao ouvir isso, o egípcio voltou a si e disse: ai de mim, que de muito sofrimento deste mundo cheguei ao repouso, e tenho agora o que tinha antes. Mas tu, de grande repouso, vieste a sofrimento de grande fama e riqueza, chegaste à umidade e à pobreza. Ele partiu então enormemente edificado e tornou-se seu amigo. Visitou-o com maior frequência por causa da edificação. De fato, era um homem de discernimento e estava cheio da dor do Espírito Santo. Então, nesse apótegma, que é um apótegma bem longo, né, bem mais longo do que o normal, né, sei lá, várias linhas aqui, né, a gente vê essa posição, né, entre a vida de uma pessoa do ponto mais alto da sociedade romana, do Império Tardio, né, alguém do palácio. Se for o Arsênio mesmo, esse Arsênio ele teria sido o professor, o preceptor dos filhos do imperador, né, então você vê que alguém que estava da mais alto possível, né, com alguém do mais baixo possível, né, e a gente vê assim o choque da desigualdade social do Império Romano é brutal, né, alguém que tinha nada, outro que tinha tudo. E esses textos eles mostram isso mesmo. E é engraçado que há uma certa dissonância entre os textos, porque tem outro apótegma
que é se não me engano, 6 desse mesmo livro, que eu estava lendo ontem, né? Que é exatamente o oposto, né? 2 anciãos, provavelmente nobres, se perguntam assim: como que esses egípcios, sem nenhuma educação, são tão virtuosos? Aí o Arsênio, esse aí de Arsênio, histórico mesmo, diz: a nossa paideia, a nossa educação não vale de nada aqui, né? Então você tem essa nesse caso, né, nesse apótema que a gente leu agora, o texto aqui ele coloca de um ponto de vista positivo, né, essa mudança, ou seja, de que vale a austeridade se você já está acostumado a viver mal, né? Então, e em compensação, ele que ainda não tem uma vida tão austera quanto a do egípcio, ele perdeu muito mais dedicando-se ao monte. Nesse caso, né, nessa leitura aqui, ele está fazendo mais. Mas na outra, né, de que os egípcios são virtuosos, não, né? Então você tem uma certa diversidade, uma polifonia de vozes aqui nesses textos. Bom, 2 intelectuais. De todos os habitantes dessas comunidades egípcias, 2 se destacam em virtude dos textos que produziram: Evagrio Pôntico e João Cassiano. São 2 escritores que escreveram livros, né? Então a gente tem textos de alguns desses monges. O primeiro é um dos autores cristãos mais engajados com a filosofia grega e escreveu tratados de enorme riqueza conceitual, dando uma grande profundidade teórica e à prática ascética grega, sendo de especial destaque seu texto chamado Praktikos. No entanto, ele passou a ser mal visto em virtude de sua adesão às ideias do pensador Orígenes, né? Bom, então o Evagrio, né, ele teve uma formação filosófica primorosa, né? Ele realmente está em diálogo com Platão, ele está em diálogo com Plotino, ele está em diálogo com toda a filosofia grega antiga, e os textos dele são extremamente ricos por causa disso, né? Porque ele coloca a prática dos monges dentro desse contexto filosófico, né? E ele faz uma leitura filosófica profunda o porquê que o monge deixa de comer, né? Qual que é a relação dos elementos com a ascese? Você tem todas essa reflexão filosófica que está no Evagrio, né? Um autor extremamente rico. E o que aconteceu com ele? O que aconteceu com o Evagrio é que o Evagrio ele seguiu um outro pensador chamado Orígenes, que ele viveu cerca de 100 anos antes, e Orígenes ele foi condenado depois. E o Evagrio acabou ficando um pouco mal visto por causa disso, né? Ele é visto como origenista, herege, e ele foi sendo perdido. Tanto que alguns textos do Evagrio, eles aparecem anônimos. Eles cortaram o nome do Evagrio, porque esse cara aqui a gente não pode falar mais, que ele é um herege. Assim. Então você tem esse movimento. Mas o Evagrio, além disso, ele é extremamente importante, né? Porque, para vocês terem uma ideia da importância dele, nesse texto, ele publica ele coloca os 8 pecados principais. E essa vai ser a origem dos nossos 7 pecados capitais. O Evagrio é o formulador dessa teoria, né? Seriam os pecados que dão origem aos vários outros, né? Daí que vem o capital. E é o Evagrio o criador disso. E o segundo, né, o Cassiano, escreveu em latim 2 obras em diversos volumes. A De Institutis Cenobiorum, eu falo em latim tradicional, porque final do século III, século IV e século V, a pronúncia já tinha mudado. E as Colationes, que a gente traduz como conferências. Esses textos tratam a respeito das regras propriamente ditas dos mosteiros, seu modo de vida, e também trazem um fundamento teórico maior do que o visto nas sentenças e apótemas dos padres. Então, o Cassiano também é uma fonte muito importante, muito rica de desenvolvimento disso. Né? E aí o que acontece? Eu já narrei basicamente isso. Graças ao enfraquecimento das guarnições romanas no Egito, bárbaros passaram a assolar o deserto. Não tardou para que os mosteiros fossem saqueados por tribos, provavelmente berberes. Isso não significou o fim do monasticismo egípcio. Como eu falei, Essete é habitada por monges até hoje, mas provocou uma dispersão dos monges pelo Mediterrâneo e a subsequente expansão do monasticismo. Outra coisa interessante da gente falar, porque né,
a lógica é a seguinte: você tem dois tipos de monasticismo, né? Que a gente chama de cenobítico, que seria aqueles que vivem em conjunto, e os que vivem isolados. E aí, principalmente os cenobíticos, aconteceu uma certa transformação da instituição, né? Porque inclusive físico em Essetes, né? Começaram a colocar muros para proteger os bárbaros, então passou a ser ainda mais regrada, né, a vida deles. Bom, expansão. Ainda antes do século IV, como eu já falei, o exemplo dado por Antão e os padres do deserto foi assumido por diversos intelectuais ao redor de todo o Império Romano. Alguns exemplos famosos. João Crisóstomo, ele é do final do século IV também, e ele passou a viver a vida monástica uma parte da vida dele, né? Ele é um dos teóricos do monasticismo siríaco. E a Síria vai viver um movimento monástico muito mais radical do que o egípcio. Porque a gente está falando em ascese aqui, a gente não tem no Egito coisas assim tão exageradas ou tão rigorosas quanto na Síria. Na Síria que você vai ter aqueles exemplos famosos. Talvez o mais famoso deles, o São Simeão Estilita, que tinha uma coluna, ele vivia no alto da coluna e passou lá 20, 30 anos. Você tem também aqueles que viviam comendo as raízes do campo, não precisavam de pão. Então você tem uma vida, viviam meio que ao ar livre, né? Esqueci o nome, mas chama bosco em grego, apacentadores em português. Se alguém se lembrar, aí coloque o nome. Na Capadócia, você tem o Basílio. O Basílio acaba sendo uma pessoa muito importante porque ele vai formular a primeira regra. Né? O que é a regra? Esses monges, até agora, eles vivem, né, numa vida meio que de aprender com o padre e seguir, aprender na prática, sem nenhuma formulação. O Basílio, ele formula a primeira regra, a chamada regra de São Basílio. Né? Então ele cria uma formalização da vida monástica. Isso vai ser muito mais famoso depois, quando São Bento, né, na Itália, vai formular a regra de São Bento, mas isso é 200 anos depois, né? Então, se vocês colocarem no ponto de vista temporal, é bem depois desse fenômeno. E o Gregório de Nazianzo, que é o amigo do Basílio, ele também vai viver nesse mosteiro criado por Basílio. Jerônimo, em Roma, né? O Jerônimo, ele também em Roma e não Roma, né? Porque depois ele vai para a Palestina, mas ele escreveu, como eu falei já, a vida de Paulo, né? Que é uma emulação da vida de Antão do Atanásio, e aí se espalha para a Gália, né? O sul da França, do Cassiano, cuja história eu já referenciei aqui, e o Santo Agostinho, né? Que também vai criar uma regra para o desenvolvimento do monasticismo lá na África, né? Na região de Cartago dele. Então, aqui um pouco sobre a vida dos monges. Eu recortei daquele quadro do Frangélico. Um pouquinho sobre o básico. Jejum e alimentação. Os monges comiam um tipo de pão seco e duro, chamado paxamás. Que hoje talvez seja mais um biscoito, né? Um pão duro, assim. Você assa o pão, depois deixa secar, né? Ou cozinhar de volta em forno baixo, que é exatamente a formação de biscoito. Então, a vantagem desse pão é que ele é extremamente durável, né? Pensa um biscoito creme cracker, né? Dura muito mais do que um pedaço de pão. Um pedaço de pão da mufa apodrece rápido. Então, qual que é a vantagem desse pão para os monges? Eles podem se provisionar rapidamente. É exatamente o que acontece na história de Antão. Quando Antão muda para aquele forte, ele recebe provisões, né? Recebe alimentação 2 vezes por ano, se não me engano. Então, ele recebe uma quantidade grande de pães, guarda lá por 6 meses para comer. Então é um pão que é um tipo de alimento que dura e acaba sendo muito útil, né? Porque, inclusive, era um alimento na antiguidade utilizado para marinheiros e tudo mais, para quem precisa de soldado, para quem precisa de guardar comida, né? O que eles faziam normalmente, como era muito duro, você tinha que molhar, né? Para ele recompor um pouquinho e comer, né? Essa é exatamente a alimentação comum deles, né? Esse pão, pensa um pedaço de pão mais ou menos assim. Eu vi um cara falando 1 libra, né? Meio quilo, daria 2 pães, então 200 gramas, um pão duro, assim. É mais ou menos isso que a gente deve pensar. Alguns monges cultivavam uma hortinha,
Então ele tinha uma hortinha do lado da cela dele. Inclusive o Antão faz isso, quando ele vai lá para a montanha exterior, ele acha uma fonte e planta uma hortinha ali, de onde retiravam legumes para o seu sustento. Mas isso não é universal, a gente não encontra... Isso não é uma regra, né? Não são todos que têm hortinha, mas de vez em quando alguns têm, alguns não têm. Aí, normalmente falam em pepino, falam essas coisinhas simples assim. Tão importante quanto a comida é o horário. Normalmente, a conduta elogiada é aquela que dispõe a alimentação a partir da 9ª hora, às 3 da tarde. Então, a regra básica do monge aqui é ficar de jejum do momento que acorda até a 9ª hora, né? Os antigos, eles contavam as horas a partir do nascer do sol, então agora seria por volta da 10ª hora, então por volta a gente teria comida agora, né? A gente levantaria e comeria agora, segundo essa regra essa regra tradicional. Só que tem casos de gente que fala mais ainda. Não, só depois que o sol se põe, o sol nunca me viu comendo. Você tem casos assim de jejum extremo. Então o jejum é diário, tá? Todo dia eles deixam de comer até 3 horas da tarde. Há casos mais extremos, de gente que jejua dia sim, dia não, gente come uma vez por semana, mas os próprios textos eles não tendem a elogiar muito esse tipo de prática, não, porque é visto como algo meio possivelmente que leve orgulho, que leve a pessoa a achar que é melhor do que é. Oração. Surpreendentemente para uma vida religiosa, nesse momento não há muitas regras sobre a oração. Você não tem exatamente como tem, por exemplo, nas regras beneditinas. Né? Regra beneditina, você tem o quê? Você tem a oração das horas. Você acorda nos laudes, depois você vai à terça hora, a sexta, a noa, e depois as vésperas, e depois as completas e matinas. Né? Você tem todo esse percurso que é obrigatório entre os beneditinos. E quase todo mundo sistema ocidental aqui. Bruno. Oi. Eu só tenho que... tá ótimo. Tá ótimo mesmo. Eu já tenho que te lembrar um pouquinho do tempo. Né, sim. Porque tá tão bom que já passou já 1 hora e alguma coisa. Eu tô acompanhando, eu tô terminando aqui. Porque daqui a pouco a gente tem que abrir. O que pode acontecer também é a gente fazer Padres do Deserto, parte 2, tá? Não, porque tá bem interessante mesmo. Eu tô sentindo que pode acontecer isso. Mas fica à vontade, é só o meu papel ter que lembrar aqui, tá bom? Mas eu acho que eu tô finalizando. Então, a gente só consegue perceber 2 orações importantes. Os chamados 12 Salmos, que a gente até viu numa apótega aí atrás, e a Sínaxe, que é uma congregação feita para celebrar os sacramentos. Isso normalmente acontece 1 vez por semana. No Oriente, assim até hoje. Né? No monasticismo grego, até hoje, eles vão 1 vez por semana, vão lá, celebram os sacramentos e voltam para suas celas. Curiosamente, a posse de livros religiosos e mesmo aparatos litúrgicos tem um valor pouco dúbio nesse mundo. Então, essa foto do monge com livro, assim, muitas vezes, livro na antiguidade é muito caro. Né? Pensa quanto tempo você demoraria para copiar uma Bíblia. Né? Pensa ainda mais que o papel é caro. Então, você tem realmente um objeto de luxo. Então, você tem apótemas que o monge vai, pega o livro dele, vende e dá comida para os pobres. Isso é elogiado, né? Ou seja, você não tem exatamente pensa naquelas coisas medievais, isso ainda não foi desenvolvido ainda. E trabalho. Né? E isso é muito importante, porque o trabalho é um elemento primordial da vida do monge, já desse ultra primórdio aqui. Né? Ou seja, ele não é um cara que... Não é como, por exemplo... vai acontecer depois no Ocidente, as chamadas ordens mendicantes. Aliás, é um tipo de coisa que às vezes eu até precisava ter diferenciado, tá? Por exemplo, os dominicanos, franciscanos, não são tecnicamente monges, tá? Eles são as chamadas ordens mendicantes porque eles não trabalham. Trabalham, mas a lógica principal é pedirem esmolas para se tratarem assim. Por isso chama de ordens mendicantes, né? Então não estão na lógica do trabalho que os monges têm. Né? Os monges têm que trabalhar para se sustentar. E desde a antiguidade tem isso. Né? E aqui no Egito, isso é tão importante que a gente até cansa de ler. No mundo egípcio, nesse primeiro monasticismo, a principal forma de sustento é a manufatura de cordas.
que tem? No Egito tem muita tamareira, né? Tamareira é uma palmeira, né, que dá aquela fruta tâmara, né? E a folha da tamareira, o que eles fazem? Eles secam e trançam em cordas, né? E fazem cordas, né? Tipo a nossa corda mesmo trançada. Eles podem vender a corda assim, ou podem utilizar isso para confeccionar cesta, ou travesseiros, ou algumas coisas assim, né? Então, o que os monges fazem? Eles fazem diariamente, a lógica é você ficar o dia inteiro fazendo esse trabalho, que é um trabalho tedioso, né? Imagina ficar lá entortando corda, né? A nossa corda aqui no Brasil é de sisal, né? Mas imagina fazer isso o tempo todo, diariamente, é uma quantidade grande, e parece que é uma coisa que dói, que machuca, né? Então, também tem um esforço aqui também que faz parte um pouco dessa lógica monástica. Então, aí você pega isso e vende com certa frequência, e aí os textos não chegam a ser claros exatamente com que frequência, se é semanal, se é mensal, se é 2 vezes por ano, né? Não dá para saber. Você vende com frequência e esse dinheiro você compra os seus pães. Então, essa é a dinâmica aqui. Eles não produzem a sua própria comida, como os beneditinos vão fazer depois, né? Os beneditinos aí, a gente sabe, né? Fazer cerveja, vinho, né? Fazer um monte de coisa. Mas eles usam o seu trabalho para se sustentar. E a notícia de outro tipo de trabalho, além desse, né? A tecelagem, né? Pessoas que fazem tecidos, a agricultura, né? Pessoas que trabalham na hortinha mesmo deles, né? E a escrita, né? A escrita também está aí dentro, né? Pessoas que escrevem livros, copiam livros e vendem, né? O Evagrio, inclusive, ele tinha esse trabalho, né? De copista, né? Esse copista que a gente tinha, né? Aí começa, né? E isso vai durar toda a utilidade da Idade Média, né? Toda a transmissão de textos vem muito desse trabalho de escrita desses monges, né? Que eles usam isso para se sustentar. Inclusive, há casos engraçados, né? Que no final de um manuscrito, sei lá, pode ser de Plauto, alguma coisa assim, fala assim, eu monge fulano de tal, ganhei R$500 assim para fazer esse trabalho. Então você tem essas informações aqui. Agora falar um pouco sobre o legado. O monasticismo, e aí estou finalizando, cresceu para assumir posições de enorme influência, tanto no mundo ocidental quanto no oriental. No Ocidente, o monasticismo passou a ocupar um lugar essencial na vida da sociedade em geral e não apenas da igreja. Universidades, hospitais, e em alguns casos até a vida política passou a ser regida por monges, né? Ou seja, as universidades no Ocidente nascem dentro desse ambiente religioso. E a vida política, eu lembro o caso, por exemplo, do Savonarola em Florença, né? Foi um monge, não um monge, né? No caso não era exatamente um monge, que ele era um dominicano, mas ele governou Florença durante algum tempo, né, por causa disso, né? Então você tem essa... E a influência é muito forte, né? Porque tem muita gente que diz que, por exemplo, padre casar, né? Um tema que tá aí até hoje. Muitos afirmam que a influência do monasticismo que fez com que o celibato fosse obrigatório para os padres no Ocidente, né? Porque originalmente isso não era uma coisa tão clara, tão evidente, né? Mas com o tempo, né, essa imagem do monge acabou se impregnando em toda a sociedade eclesiástica. No Oriente isso não acontece, mas também os bispos não podem casar também. Mas aí você tem um período de declínio que marca a modernidade. E aí eu selecionei 3 exemplos para a gente ver um pouco sobre isso. A Reforma, e a Reforma é uma espécie de uma rebelião contra o monasticismo. O Iluminismo, né, que é a continuação, e Nietzsche. Né, vamos lá. Vou ser bem breve aqui, trechinhos aqui do Lutero. O Lutero escreveu um texto, um opúsculo, contra o monasticismo. Com detalhe, o Lutero era um monge antes de virar um protestante, né? Então, depois ele casou, teve filho e tudo mais, mas ele é originalmente um monge agostiniano, se não me engano. Uma passagem que eu tirei, não há dúvida, o próprio voto monástico é algo perigoso, porque é algo com uso da autoridade, exemplo, da Escritura, que tanto a Igreja Primitiva e o Novo Testamento ignoram por total. Essa é a opinião do Lutero, né? E o Lutero ele vai combater isso de maneira bem veemente, tanto que nas comunidades protestantes não existe essa categoria escrita, né? A ideia de que todos têm que ser monges, né? Todos têm que ser, não monges, né? Todos têm que ser ascetas na sua própria vida. Aí você tem um desenvolvimento histórico bem próprio aqui. O Iluminismo, né? O Iluminismo vai odiar o monasticismo, esse exemplo aqui do Gibbon,
O Gibbon é um autor muito importante, tá, gente? Ele escreveu a história do declínio e queda do Império Romano, que vai tratar basicamente dessa época aqui que a gente está tratando. Só que como iluminista clássico, ele vai odiar todo esse ambiente monástico. Aqui é apenas um pedaço, porque se eu fosse falar tudo que ele fala contra monge, seria 200 páginas, coisas assim, né? Inclusive, esse livro dele é monstruosamente grande, 3.000 páginas, é um negócio enorme. É a passagem que eu cito aqui. Essas visões de sonhos ou de vigília, efeitos comuns da abstinência e do fanatismo, rebaixariam o imperador, está falando do Juliano, quase ao nível de um monge egípcio. Mas as vidas inúteis de Antão ou Pacômio foram consumidas nessas vãs ocupações. Juliano pôde se livrar do sonho da superstição e amar-se para a batalha. Então, ele está criticando um pouquinho o interesse do Juliano, que foi um imperador romano, o último imperador pagão. Ele nasceu num lar cristão, mas ele se converteu, né, pro paganismo, né? Não sei como se fala isso, né? Mas o termo hoje em dia é o apóstata, né? O Juliano apóstata. E aí ele combateu, de uma certa maneira, o cristianismo. Só que o Juliano, ele era muito religioso. E o Gibbon, ele tem essa passagem, que ele acha que o Juliano é o grande herói dele. Ele fica meio assim, como esse cara pode fazer tanto sacrifício para tantos deuses, tanta coisa assim, mas ele tenta falar assim, tá, ele deixou isso de lado, e o Juliano agora foi para a guerra. É porque o iluminismo acaba tendo essa visão muito crítica também. E Nietzsche, que talvez seja o auge da crítica ao monasticismo, né? Passagem da genealogia moral. O Tratado 3 da genealogia da moral do Nietzsche é só contra o ascetismo, né? Então ele é 1/3 ou mais do livro dele, um dos livros mais importantes do Nietzsche, é só descendo a lenha no monasticismo. A passagem também, se eu fosse selecionar, era para ser tudo, né? Uma passagem simples aqui. Lida de um astro distante, a escrita maiúscula de nossa existência terrestre levaria talvez à conclusão de que a Terra é a estrela ascética por excelência, um canto de criaturas descontentes, arrogantes e repulsivas, que jamais se livram de um profundo desgosto de si, da Terra, de toda a vida, e que a si mesmas infligem o máximo de dor possível, com prazer em infligir dor, talvez seu único prazer. Do ponto de vista de Nietzsche, né, o ascetismo é uma forma de conseguir poder, né, é uma maneira que uma pessoa que não tem outras possibilidades, não é um guerreiro forte, tem de conseguir o seu poder é por meio desse ascese. E isso se faz negando aquilo, segundo Nietzsche, por meio da negação de todo o impulso vital, de toda vontade de prazer, né? Então ele considera isso realmente abominação. É claro que deve ter gente que conhece mais para poder comentar melhor depois. E por fim, nós tivemos recentemente, né, não só recentemente, mas principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, uma espécie de um redescobrimento do monasticismo. Você tem isso se dá tanto por influência oriental, quando as pessoas começam a perceber a existência de outras formas de monasticismo, budistas, hindus e tudo mais, e também um certo reavaliação do monasticismo ocidental também, né? Isso se dá talvez até pela perda de influência do monasticismo como um todo. E um exemplo muito interessante que eu coletei é o do Foucault, o próprio filósofo Michel de Foucault. Isso pode ser surpreendente para algumas pessoas, mas ele tem uma leitura muito rica do ascetismo antigo, e ele não faz uma distinção muito clara, ele não faz distinção, na verdade, entre o ascetismo pagão e o ascetismo cristão, né, antigo. Ele lê tudo como uma comunidade, né, ele vê como uma coisa em comum, né, por quê? Porque o que o Foucault percebe, e que é uma leitura que eu acho fantástica, né, inclusive é extremamente influente na filosofia antiga de hoje em dia, né, eu vou citar mais, que é o seguinte: você tem, que identifica que em Sócrates você tem duas grandes máximas. O primeiro é o cuidado de si mesmo, que é esse Pimélia real tu, né, cuidado de si. E você tem o conhece a ti mesmo, o gnóstico se autônomo. O gnóstico se autônomo é conhecidíssimo. Mas o que o Foucault percebe é que, na história da filosofia, você teve, a partir de Descartes, né, a valorização exclusiva de uma dessas duas partes, que é o conhecer a ti mesmo. Então, a filosofia passou apenas a se conhecer. Sendo que a filosofia antiga
ela tem duas pernas. A segunda perna seria o cuidado de si. E esse texto aqui que eu estou citando, o Hermenêutica do Sujeito, uma coleção de... Tem um artigo e tem um livro maior, que é uma coleção de aulas que ele deu no Collège de France, que ele vai resgatar toda essa ideia do cuidado de si na filosofia antiga. E aí ele lê o ascetismo dentro desse contexto da filosofia antiga, ou seja, o ascetismo não é uma coisa nova, uma coisa diferente, um bando de maluco que tá aí fazendo maluquice por vontade própria, né? Na verdade, está dentro de uma leitura antiga, né, que é, para você conseguir conhecer, você tem que cuidar da sua vida para ela estar em uma condição apresentável para você obter o conhecimento. Então você não vai conhecer de uma maneira você não pode conhecer puramente, você tem que cuidar, você tem que ter uma vida própria para conhecer. Isso aí vai de encontro com um colega do Foucault, que ajudou muito ele nessa parte final da vida, que chama Pierre Hadot. E o Pierre Hadot vai formular essa noção que hoje em dia é muito forte na filosofia antiga, na leitura da filosofia antiga, que é a filosofia como uma maneira de ser. A filosofia não é apenas uma questão de conhecimentos, né? Não é apenas conhecer. Você dizer o que é a teoria das ideias, o que Locke disse, o que é, sei lá, o imperativo categórico de Kant. Não, a filosofia é você ter um modo de vida, né, apropriado para você conseguir o conhecimento. Né? Então você tem essas duas coisas. E Foucault ele resgata, então, o monasticismo dentro desse contexto da filosofia antiga. Né? Então ele lê um pouco o monasticismo como parte de uma filosofia. Eu cortei um trechinho aqui para ler. Ele está falando do Gregório de Nissa, usa esse termo, que é o Gregório de Nissa é o irmão do São Basílio, né? Ele é um outro padre da igreja capadócio, e bem dessa época. Usa esse termo, epimela e heltu, para o impulso que leva uma pessoa a renunciar ao casamento, afastar-se da carne e, graças à castidade do coração e do corpo, redescobre a imortalidade da qual se caiu. Podemos ver, então, que o ascetismo cristão, como a filosofia antiga, coloca-se sob o signo do cuidado de si, e faz a obrigação de conhecer a si mesmo como uns componentes dessa preocupação básica. Entre esses dois extremos, como ponto de referência, Sócrates e Gregório de Nissa, podemos ver que o cuidado de si não era somente um princípio, mas também uma prática necessária. Então a gente vê aí a gente vê como que você vê uma releitura, né, do narcisismo que contesta toda essas críticas que a gente viu. Bom, aí terminou a minha apresentação, né? Termino por aqui. E agora a gente pode abrir para todo mundo, né? Agora a gente pode abrir para todos. Oi, Bruno. Excelente a sua apresentação. Para isso, eu que desconheço muito, né, desse assunto, me passei a interessar, então, se a sua proposta era essa, você já conseguiu. E a gente teve assim, várias respostas aqui pedindo parte 2. Pense com carinho, por favor. Eu preciso te pedir, né, eu como estou aqui mais na parte técnica, que você ajeite a sua câmera para a gente ver seu rosto. Isso, perfeito. Está com o computador, né? Sim. Então, assim, para a gente não perder mais tempo, tá? Pensa nessa proposta, o público está pedindo. Tá? Isso já diz o sucesso da sua apresentação, eu posso te falar. Muito boa, muito, muito esclarecedora, obrigada. E aí eu vou abrir para as perguntas, né? Algumas pessoas querem falar, e fique à vontade, só abrir o microfone, tá? Uhum. Sim, as pessoas também estão pedindo os slides, né? Eu não combinei com você. Depois você disponibiliza para a gente? Sim. Vai estar gravado também, né? Vai estar no YouTube, assim. Não, mas aí eu preciso do arquivo. Tá bom. Obrigada. Vou mandar aqui para você pelo Zap, tá? Tá bom. Então, podem começar só elogios, vai. Enquanto o pessoal vai formulando as suas perguntas aí, eu só vou fazer um comentário que essa segunda parte, Bruno, pode ser alguma coisa como ascetismo na quarentena.
Você podia dar dicas para a gente de ascetismo, de como passar buscando essa ascese durante a quarentena. Eu, por exemplo, não almocei hoje ainda e me senti super bem agora que escutei tudo isso. Então, fica aí, pode ser pode ser a regras de Bruno durante a quarentena. Fica a ideia. Boa. Tem também a vigília, né? Que eu não falei, né? Mas não dormem, né? Então a gente também não dorme, né? Já fica para parte 2 já. E isso aí, na quarentena, várias pessoas aí relatando que não têm conseguido dormir, em vez de ficarem preocupadas ou ansiosas, podem entender que isso é uma prática ascética de salvação da alma. Olha aqui, pode dar motivo de vida para muita gente agora. Mas, assim, eu conheço, não conhecia quase nada do assunto, então também aprendi muito. E me chamou a atenção, eu vou fazer uma pergunta enquanto quem é mais, como eu posso dizer, especializado para fazer perguntas melhores vai pensando. Me chamou a atenção uma hora que, em uma dos apótegmas, acho que é o egípcio ou o romano, eu não lembro, diz que antes escutava muita música, tinha acesso a musicistas, aulos, a citaristas, e que abandonou isso. Então, nesse asceticismo, a música, a arte, era então vista como uma espécie de prazer a ser abandonado em função de uma vida ascética. E mesmo com a brincadeira que eu fiz sobre ascetismo na quarentena, eu parei para pensar o quanto a gente tem visto que durante essa pandemia e esse afastamento, esse isolamento social, as pessoas têm encontrado nas formas artísticas um certo alento, têm buscado na música, no filme, no cinema, no teatro, que ainda dá para ver online, formas de expressão artísticas que são positivas para manter alguma espécie de sanidade emocional aí, durante a quarentena. Isso conflita com essa ideia do ascetismo, né? Então, eu queria que você falasse sobre essa relação do ascetismo com as artes. Tá. Bom, então, a questão, talvez, aqui da cita é o luxo, né? A questão maior ali é o luxo. O luxo que é você ter alguém tocando para si. Porque nos apótegmas tem a música que é a música dos salmos, né? Porque esses salmos, eles não são só recitados, eles são cantados. E, inclusive, aí está a origem da nossa música, né? Nossa música ocidental começa em mosteiros, né? O canto gregoriano, tudo mais. Então, você tem o quê? Você tem uma arte que permanece, né? Mas ela permanece dentro dessa vida de monge, né? Aquilo que é exterior a isso, aí é mal visto. Eu acho que é mais ou menos essa a integração da arte aí nesse mundo. Oi, Bruno. A gente tem já uma filhinha, tá? Para as perguntas. Sim, Rafaela, você quer falar? Sim, já tem os inscritos. Rafaela. Rafaela. Não, ela não fez a pergunta. Ela quer fazer, Rafaela? Oi, pode. Tá aqui no chat. Calma aí. Tá. Porque quer falar? Oi, eu mandei nas mensagens no chat. Tá bem grande. Você pode falar, Rafaela, é bom. Foi isso que eu perguntei. Se tudo que os monges fazem, a alimentação, o trabalho, é tudo decorrente somente do desejo de ascender, ou se é um estilo de vida que surgiu com a prática do monasticismo, e também se, você não levar essa vida simples, é sinônimo, de não ascender, ou de que vai acontecer alguma punição se você não seguir, os pecados cristãos, né? Boa pergunta. Boa pergunta, Rafael. Eu diria o seguinte, os textos não são claros quanto a isso. Porque aqui você tem uma multidão de vozes falando, né? Então você tem várias pessoas falando de maneiras diferentes. Então, de modo geral, é aquilo que eu falei. O que o monge quer? Ele quer essa salvação. Mas a salvação, como eu falei no começo, não é só você ter a vida eterna. Você tem uma espécie de uma vida mais coerente, né? Uma vida mais pura. E aí eu retomo no autor, talvez, que eu estudo mais, que é o Gregório de Nissa. Ele tem um texto ascético que se chama Sobre a Virgindade. Nesse texto,
ele diz o seguinte: não, um homem casado, ele pode ser tão salvo quanto qualquer monge, quanto qualquer virgem, mas é mais difícil. E a questão é que, sei lá, sua mulher, você vai ficar bravo com sua mulher, seus filhos vão te dar preocupação, você vai esquecer da sua vida religiosa, você vai esquecer de Deus. Essa talvez seja a principal visão aqui que os monges têm, né? Às vezes, né, inclusive alguns textos dão que o monge, na verdade, é uma pessoa mais fraca. É uma pessoa que sabe que não vai conseguir se salvar no mundo, então ele tem que ir para o mundo, ele tem que fugir do mundo para conseguir. E isso aparece às vezes. Mas às vezes também, alguns casos não, que realmente, você está no mundo, você está vivendo em pecado. Então você tem essas duas visões, assim, variadas, né? Mas é interessante a pergunta mesmo. Não sei se eu respondi assim direito. Respondeu sim. Isso me lembra um pouquinho sobre Aristóteles, né? Que ele fala, você seguir uma vida virtuosa, você vai conseguir atingir a felicidade. Né? Então seria meio que isso, né? Você seguir uma vida simples até poderia facilitar a sua ascensão, mas não é um método certo, método... nem exclusivo. Sim. Então tá bom. Não, é método único, sim. Obrigado. Obrigada. E a Carolina também. Renato se inscreveu também. Pode falar, Renato. Renato Alves, né? Liga o seu microfone. Isso. Boa tarde, professores. A aula que eu fez lembrar os meus tempos de frade dominicano. É? Fui frade por 2 anos. E a minha dúvida, ela gira em torno da concepção ocidental do fuga mundi. Né? A gente tem atualmente 2 segmentos de vida monástica, né, que é o cenobítico e o anacoreta. E essa concepção toda que o senhor falou a respeito dos monges egípcios, elas seguiriam qual linha, né? O cenobítico, o anacoreta, qual que seria mais ou menos? As duas. As duas? As duas existem. Você tem... Então, uma coisa que eu devia ter comentado mais, mas é o seguinte, você tem as comunidades que vivem... algumas comunidades que vivem em torno de uma regra comum, de uma região comum, são cenobíticas, elas estão associadas ao Pacômio, principalmente. O Pacômio ele seria o fundador disso. E você tem os anacoretas que vão para mais longe possível e para fugir de todo mundo, né? Para fugir de tudo. Você tem esses 2 movimentos no Egito. E acontece o seguinte, mas acontece uma coisa curiosa no Egito. Justamente por causa dessas invasões bárbaras, muitos anacoretas acabam se reunindo junto também. Porque o que acontece? Para aquela sínaxe, né, eles têm que estar juntos, né, para celebrar os sacramentos. Então eles acabam, com o tempo, se reunindo em uma certa comunidade isolada, assim. Então, os 2 movimentos anacorético e cenobítico, eles estão nesse contexto, né, as duas criações, assim. Entendi. Então, obrigado. Nada. Antes de eu passar para a próxima pessoa, Renato, no início do nosso encontro, você teve que sair. Eu recebi aqui uma... Desculpa, tá, Bruno? É porque eu lido com a parte técnica do evento. Eu recebi uma mensagem que, por questão técnica, quando eu comecei a gravar, você teve que sair. Foi algo que você fez ou é do Google Meet mesmo? Aí depois você voltou, né? Eu precisei sair porque o notebook descarregou e eu tive que entrar pelo celular. Tá. Esse foi o problema técnico. Tá bom. Isso. Obrigada, Renata. Então, próxima inscrita é a Carolina. Oi, Carolina. Pode ligar seu microfone? Carolina? Oi, tudo bem? Oi. Bom, então, eu posso fazer a pergunta? Pode. Então, primeiro eu quero agradecer pela exposição, que foi super interessante, é um tema que eu nunca tive contato, bem distante da minha pesquisa, aí eu adorei aprender mais isso. A minha pergunta é a seguinte, né? O senhor fez essa exposição sobre esse, digamos assim, início, né, do ascetismo com
o Antão e tudo, e eu fiquei me perguntando como que, se São Bento, como que ele rola isso, se há um quadro de contato, ou de que modo eles se diferem, pensando um pouco nessa relação entre eles, assim, eu queria ouvir um pouco mais sobre isso. Ah, tá. Então, não conheço muito bem de São Bento, tá? Já vou dizendo que não é uma coisa que eu estudei a fundo. Mas é o seguinte, o São Bento, ele é um continuador dessa tradição, né? Ele cria uma regra, a regra beneditina, né, que vai organizar os mosteiros, principalmente na Itália, no sul da Itália, ali perto de Nápoles, e depois ele vai saindo, vai se espalhando pelo mundo, né, basicamente. Então, o que acontece nesse negócio? O monasticismo original, ele não tem uma regra, né? Ele não tem um código de regras. Você vai acordar às 5 horas da manhã, você vai rezar... Nem isso, né? O São Bento é muito antes. Acho que as matinas são às 4, originalmente. Você vai acordar 4 horas da manhã, depois você vai tomar banho, depois você vai trabalhar no campo. Não tem essas coisas, né? Você tem uma vida prática aprendida de boca a boca que vai se desenvolvendo. Você tem alguns temas, algumas noções gerais, alguns costumes, mas você não tem uma regra clara. O que acontece, na sequência disso, é que algumas pessoas passaram a perceber que não, temos que organizar isso aqui. Então você tem o surgimento das regras escritas. Então, como eu falei, você tem o Basílio, que escreve a regra de Basílio, tem Agostinho, que escreve a regra de Santo Agostinho, e o São Bento, né, ele viu a necessidade de... Ele passa a viver também, ele e a irmã a escolástica, né, passa a viver de modo... numa sese, e aí ele cria a regra dele, a regra de São Bento, que vira o ponto fundador do monasticismo de lá, né, então, do beneditino. E, salvo engano, eu acho que é a origem comum de todo o monasticismo ocidental nosso. Eu acho que porque a regra de Santo Agostinho existe, é anterior, mas ela meio que morreu então depois que refizeram os agostinianos. Então, eu acho que é basicamente isso. Assim, né? O São Bento ele é um continuador dessa tradição. Né? Essa que é basicamente eu quero dizer. O que é interessante, por quê? Porque os temas básicos da regra de São Bento estão aqui, né? Oração, trabalho, né? Você tem todas essas coisas já aí dentro, né? Então, essa que acho que espero ter respondido a sua pergunta também. Me respondeu sim, eu tinha imaginado, né, por conta da regra de São Bento, que organiza, então, esses monastérios, né? Eu queria entender melhor se já havia essa compilação antes, ou eram só regras espaçadas, era mais esse sentido. Aí o senhor me esclareceu. Tá bom? Obrigada. Oi. Esqueci de ligar aqui meu microfone. Bem, parece que a gente não tem mais perguntas. As perguntas foram ótimas também. Bruno, posso já começar a fechar? Pode. Obrigada, tá, Bruno? Foi maravilhosa a sua apresentação. Maravilhosa, merece uma segunda parte, por favor. Ah, que legal, gente, vai ter a parte 2 da apresentação do Bruno. A missão. Isso. É mais para junho, tá? Porque a gente, semana que vem, a gente vai ter a nossa última apresentação, então isso já é divulgado aqui para vocês todos, né? A gente sempre fala quem vai vir depois, e na próxima semana vai ser o professor Kaltner, que é o professor de latim, para falar de linguística, né? Então, são assuntos diversos, historiografia da linguística, e aí vai falar de alguns fundamentos teóricos que fazem parte da pesquisa, né, do objeto de pesquisa deles. Então, a gente já tem aí, a gente vai para um mês, né, semana que vem, de encontros semanais, com alunos que nem entraram ainda na UF. Ah, Simone, queridas, Simone é da UFRJ, professora de grego, obrigada por estar aqui com a gente, muito bacana. Eu tenho ex-alunos, alunos que nem ainda começaram a ir para a UF para ter suas primeiras aulas, estão conhecendo, né, os professores agora, principalmente quem vai
Quem é de matrizes, né, que a gente faz o curso de francês, de inglês, enfim, então já está conhecendo um pouco do professor Beethoven, que fala, né, no início, professor de latim, Bruno, professor de grego, vocês viram a Renata, na semana passada, é professora de latim, eu, professora de grego, semana que vem vocês vão conhecer o Kaltner, Leonardo Kaltner, professor de latim, então vocês vão tendo um contato, né, cada vez maior com esse grupo. Oi, Úrsula, tudo bem? Então, alunos, ex-alunos, os ainda não alunos, e são todos sempre muito bem-vindos. Eu fiquei curiosa de uma pessoa que, Thales, você está aí, Thales? Porque o Thales não está inscrito, e ele entrou, fiquei curiosa assim, para saber como é que ele entrou, e também queria falar com a Tatiana Ferreira, tá? Tatiana, você não tinha recebido nenhum link, mas é porque automaticamente o Google ele coloca os contatos dentro de um label, de uma etiqueta, né? Que aí eu coloco a etiqueta LecUF na quarentena. Então, peço desculpas por essa falha técnica. E Thales, assim, super bem-vindo. Se vocês quiserem... super legal, super legal. Também pode fazer isso. O Thales está explicando aqui, né, como é que ele entrou. Se vocês também quiserem passar o link para outras pessoas que têm interesse em determinados assuntos, tudo certo também. Então, estamos juntos nessa quarentena. Oi? O Thales deve ter recebido pelo Marcos, não é isso? Ele falou aqui que ele era... Pode falar, Thales, fica à vontade. Bem-vindo. Teria que ligar o seu microfone, não quer falar? Tá tímido? Possivelmente o Thales veio por esse grupo. O Marcos, eu acho que apareceu aqui um pouco no início, né? Veio aqui um tempo. E faço eco às palavras da Grace, dizendo que foi ótima apresentação, bacana, que a gente vai ter a sequência, e a gente deve ter na sequência uma série de falas, e adicionar aqui, a gente está fazendo, semana que vem é o 4º encontro desse primeiro mês, mas a gente só vai estar fechando o primeiro ciclo, porque a gente vai fazer um segundo ciclo com mais 4 encontros, ou seja, mais um mês dessa atividade. Já a gente divulga as novas falas, e muito possivelmente a gente já entendeu que vai ter um terceiro ciclo, né, Grace? Parte 2 das primeiras apresentações. Esse terceiro ciclo com as partes 2 das primeiras apresentações, perfeito. E aí vamos ver onde isso vai nos levar. A gente não sabe quando acaba as políticas de isolamento, mas além disso, acho que a gente já pode começar a pensar talvez até além da própria pandemia, porque talvez seja uma prática interessante de a gente manter, porque a gente viu que consegue conversar com uma comunidade acadêmica ou não acadêmica muito maior do que só quem circula ali em Niterói ou quem circula na UF. Então, a gente tem conseguido, nas últimas falas, tinham vários participantes de João Pessoa, Curitiba, Fortaleza, Natal. E imagino que hoje aqui também reunimos colegas de outras localidades, então acho que nos está dando um indicativo muito positivo, né? E agradeço demais a todos vocês que se empenharam em participar, e estar aqui escutando e participando e fazendo a nossa quarentena mais feliz. Né? Mais feliz mesmo. E Bruno, mais uma vez, foi maravilhoso. Muito obrigada, foi lindo. Eu fico ansiosa esperando a parte 2. Gente, beijos, cuidem-se, saúde para todos, para todas. Até semana que vem. Tchau. E lembrem-se, comam gafanhotos. Ok. Comam gafanhotos. O Bruno falou que comer gafanhoto você salva a alma. Ele falou isso. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, beijo. Um abraço. Tchau.